Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Helena de Amsterdã e aqui eu divido um pouco sobre a vida na Holanda. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema bem interessante que é o bilinguismo. Para quem me acompanha nas redes sociais, acompanha a minha vida no blog com as crianças, sempre me pergunta: poxa, mas as crianças falam português? Sim. E falam holandês? Sim, também. E como elas aprenderam? Vou contar então para vocês hoje essas 5 dicas para te ajudar nesse processo de bilinguismo. No nosso caso, é o holandês, que é a língua oficial aqui de casa e também do país onde a gente mora, e o português, que é a minha língua materna, e eu adoro falar com eles português. Vamos lá? Ó, a primeira dica que eu vou dividir com vocês é bem simples. Haja naturalmente. Eu sou brasileira, eu falo português, eu morei no Brasil até os meus 23 anos, então seria assim impensável para mim não falar português com as crianças. E eu tento agir da forma mais natural possível, como eu falo com os meus pais, com as minhas irmãs, com os meus amigos. Isso é como eu tento passar para as crianças. Eu não fico pensando muito como eu vou ensinar, se vai ser uma coisa didática ou não. Eu simplesmente falo com eles. Aqui em casa a gente nunca discutiu sobre isso, nunca foi assim um tema de ai, como vamos criar as crianças. Sempre foi uma coisa natural. Aconteceu da forma mais espontânea possível. E o curioso é que o meu marido, que é holandês, ele também foi criado bilíngue, porque a minha sogra ela é espanhola. Então ela já criou as crianças também falando o holandês e o espanhol e pelo acaso, né, digamos assim, pelo destino, o case holandês acabou encontrando a Ana brasileira e a gente passa a gente tem esse mesmo processo em casa falando holandês e português com as crianças. Então assim, aqui nunca foi discutido como a gente vai fazer ou não, a gente simplesmente fala com as crianças. A dica número 2 é ofereça material interessante para as crianças, coisa que eles gostem, por exemplo, como músicas em português, livros, historinhas, filmes. A minha filha nasceu antes da época do YouTube, quer dizer, eu nem sei se já existia YouTube, mas na época a gente usava mesmo, era DVD. Então eu comprei vários DVDs para ela de filminhos em português ou filmes que ela gostava, eu procurava comprar em português para oferecer para ela justamente esse contato com a língua portuguesa. Hoje em dia eu acho até mais fácil porque eles olham muitos vídeos no YouTube e eles procuram os desenhos que eles querem em português. Então isso ajuda bastante. Música é uma forma bem legal de introduzir o português para as crianças, uma forma legal, uma forma assim divertida. A música brasileira é muito rica e tem vários assim playlists, podcasts, enfim, tem vários artistas que cantam em português para crianças e é super enriquecedor, é divertido também. A gente adora ter no carro, enfim, a gente tem as nossas playlists e eles dessa forma eles vão aprendendo a ter um outro tipo de contato com a língua. Outra coisa que a gente faz muito é leitura. A gente adora ler livro, eu adoro livros e toda vez que a gente vai para o Brasil a gente volta com a mala cheia de livros. Eu acho muito legal oferecer isso para as crianças. A gente tem aquele momento aqui em casa antes das crianças irem para a cama, é um momento que a gente senta, que a gente lê, a gente conta a historinha para eles. Eles gostam muito também de ler em holandês, então a gente tenta mesclar isso. Eu compro alguns livros, eu normalmente vou com eles em livrarias no Brasil e deixo eles escolherem alguma coisa, algum livro que eles gostem mais para já ter esse feeling, esse clique melhor com a literatura brasileira. Outra coisa que eu faço, por exemplo, às vezes eles gostam de um livro, um exemplo legal é do Grúfalo. O Grúfalo a gente tem, é um livro bem conhecido, bem famoso para criança, e a gente tem o primeiro livrinho dele em holandês, e a gente lê até hoje. Aí quando eu fui comprar o volume 2, eu comprei em português. Porque daí eles já entendem que é a mesma história, uma história que eles gostam, mas aí a gente oferece em português, que é uma outra forma para eles de entenderem. Então, dessa forma, dá para ir compensando, dá para ir oferecendo tanto material em holandês, tanto material em português, de uma forma legal, sabe, gente? Tem que ser leve. Esse negócio de introduzir uma língua, eu acho que tem que ser de uma forma gostosa, de uma forma natural, uma forma leve. Porque se você ficar obrigando ali, enchendo o saco da criança para falar, eles vão acabar pegando birra. E isso é uma coisa que eu tomei muito cuidado aqui. Eu não queria que as crianças pegassem birra da língua. Então eu tento até hoje falar da forma mais natural possível, explicar as coisas da forma mais natural possível, sem estresse, porque eu não quero colocar estresse, porque eu não quero que eles assimilem
português com estresse. A terceira dica é: seja consistente, desde o comecinho. É você que vai falar português com ele, sendo pai ou mãe, não importa. Então fale, mas fale desde o começo e fale sempre português. Porque não adianta um dia você falar português, no outro dia você cansar, ai, tá muito difícil, ai, tem duas línguas em casa, ou três, enfim, vou falar na outra língua, no outro dia você muda de ideia e fala, não, quer saber? Essas crianças têm que aprender o português, então vou voltar a falar em português. Isso é super confuso. Imagina, só de eu explicar já tô confuso. Imagina uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. Então, seja consistente. É você que fala português em casa, então é você que fala português em casa. Eles vão assimilar isso, eles vão entender. Aqui em casa, a língua comum é o holandês. Então, quando tá todo mundo numa mesa de jantar, por exemplo, a gente conversa em holandês. Quando eu me dirijo a uma das crianças para, sei lá, pedir um copo de água ou fazer uma pergunta qualquer, eu falo em português. E assim funciona, assim eles entendem. Ah, com a minha mãe eu falo essa língua. Uma coisa que eles me pedem, eles já me pediram, é quando vem amigos brincar aqui ou quando eu tô na escola, eles pedem para eu falar holandês, para não ficar uma situação meio estranha. Então eu analiso, assim, quem tá em casa, um mais chegado já sabe. Senão eu falo português com eles numa boa. Mas é uma coisa assim, seja consistente, porque para criança é muito mais fácil de entender que língua ela tem que usar e com quem. Ela não vai ter que ficar pensando, mudando, ela já sabe, ah, meu pai é tal língua, minha mãe eu falo assim. Acho que eles nem pensam se é língua X ou Y, eles só pensam com a minha mãe é dessa forma que eu me comunico, com meu pai é dessa forma, com minha tia, minha avó, enfim. Então é isso. Terceira dica super importante, seja consistente. A quarta dica é uma dica muito fácil, é o contato com a família. Tenha contato com a sua família, com seus amigos, abuse da tecnologia. Faça ligação de Skype, de FaceTime, videoconferência, enfim, WhatsApp, sabe? Coloque eles também em contato com o pessoal que está no seu país de origem, porque daí eles vão entender a importância de falar uma outra língua. Eu acho super legal aqui em casa, por exemplo, às vezes eles constroem um robô de Lego, estão super orgulhosos, falam, mamãe, tira uma foto e manda pra titia, ou mostra isso pro vovô, ou liga pro meu primo, sabe? É uma coisa que eles querem mostrar, eles têm orgulho e eles sabem que para falar com a titia, com o vovô, com o primo, eles vão precisar do português. Isso é super interessante, porque uma pergunta que eu recebo muito aqui é: ai, Ana, mas poxa, eu falo com meu filho em português, com a minha filha, mas eles só me respondem em holandês. Aqui também acontece isso, só que eu não fico martelando na questão assim de falar português como algo obrigatório. Minha filha, por exemplo, ela é um talento, sabe? Ela tem muito talento para línguas. Ela é uma criança que pega super fácil. O português dela é muito bom. Ela fala muito bem português e ela gosta. Ela assiste YouTube, vídeo em inglês, ela já pega umas palavras. A gente vai de férias para Espanha, ela já pega umas palavras. Então, ela é uma criança que ela tem essa disposição, ela tem esse talento mesmo para línguas. Os meninos já, sabe, acontece de forma diferente. O pequeno ainda não sei porque ele é pequeno, ele mistura tudo. O do meio ele já tem mais dificuldade, ou enfim, cada um tem seu tempo. E eu acredito que eu usando essas 5 técnicas, assim, essas 5 dicas aqui em casa, eu acho que vai chegar uma hora que eles vão se soltar. Então, eu não fico martelando nessa questão da obrigação. Ah, mas eu falo português, você tem que me responder em português. Não. Aliás, uma dica, eu tento não dar bronca em português, assim, ou seja, não só dar bronca em português, porque eu não quero que eles tenham uma associação negativa com a língua. Porque eu acho que se você falar, por exemplo, dentro de casa um inglês ou um holandês e chegar na hora do, sei lá, você tá estressado e dá aqueles gritos, aqueles berros, da bronca, né, em português, eu acho que não é uma coisa legal. Acho que a criança acaba associando o português com uma forma negativa. Na questão de explicar as coisas para eles, o que eu noto, eles não entendem tudo de cara em português. Existem muitas palavras que são novas para eles. Então, quando eu percebo que as crianças não entenderam, eu falo, né? Vamos supor, eu explico alguma coisa em português, se eu percebo que eles não entenderam, eu explico em holandês, ou então eu traduzo a palavra, né? Dependendo da situação, e depois eu repito em português. É um método, tipo, é um método sanduíche. Então você põe o pãozinho lá, a primeira camada em português, depois você põe o recheio, você explica ele em holandês e você encerra ele falando português. Por quê? Você quer que a criança ela guarde a última coisa que você falou. E aí, nesse caso, ela já teve a explicação em holandês, então ela entendeu o que você falou, mas a ideia é que ela guarde a última coisa que você falou, e a última coisa que você falou foi em
português. Então é uma técnica que eu uso bastante aqui em casa, porque nem tudo eles entendem, sabe? Se eu falar, me traz um copo d'água, eles entendem, mas às vezes eu uso alguma palavra, ou explico alguma coisa, ou peço alguma coisa, eles olham assim. Se eu percebo que eles estão olhando meio confuso, eu falo, ixi, não entendeu. Então eu explico em holandês e depois retomo em português. Essa já é a quinta dica. Tenha paciência. Gente, e respeite a criança. Respeite a criança. Cada criança tem o seu tempo. E vai chegar uma hora que ela vai falar. Se você for consistente, se você oferecer o português de uma forma natural em casa, se você oferecer livro, história, enfim, ter um diálogo bacana com seu filho, com a sua filha, vai chegar uma hora que ele vai falar. No começo é difícil, sabe? Eles estão aprendendo duas línguas ou mais, enfim, cada casa tem uma situação. E eu brinco, meus filhos falam português, mas meus filhos são holandeses. A gente mora na Holanda, eles nasceram aqui. Então, para eles, a língua materna deles, a primeira língua, o primeiro contato com a alfabetização, tudo é em holandês. O português é um presente, sabe? É uma coisa que eles estão ganhando da mãe deles, porque por acaso, por, sei lá, por coincidência, por, enfim, por eu ser brasileira e falar o português com eles. Então, tenha paciência, respeite o seu filho. Os meus filhos também, no começo, até hoje, na verdade, eles falam comigo em holandês. Só que eu acho assim, eu falando português, eles me dando uma resposta exata, né, uma resposta correta em holandês, e eu sigo falando em português, e dessa forma a gente consegue ter um diálogo, tudo bem. Pra mim tá tudo bem, porque eu sei que eles estão entendendo e estão aprendendo. E aí, quando eles tiverem contato com a família, quando ligarem pro primo, pra tia, eles vão ter que usar o português. Então, eu acho que assim, eles vão entender, ok, pra falar com eles eu preciso falar o português, eu preciso usar. E aí eles vão entender os benefícios, né, de falar uma segunda, uma terceira língua e ter esse presente de falar o português, sei lá, de ser uma criança bilíngue. Tem, assim, inúmeras vantagens, existem inúmeros estudos, eu não vou falar sobre isso, eu não sou profissional disso, eu sou apenas uma mãe que mora aqui em Amsterdã, mãe de 3 filhos e que fala português com eles, e eu queria dividir essas dicas com vocês, umas dicas práticas, 5 diquinhas para vocês conseguirem introduzir o português na casa de vocês e dessa forma, né, dar esse presente para os filhos, que é o bilinguismo, que é uma coisa maravilhosa. Imagina, criança nasceu falando 2 línguas, que coisa melhor que isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não me segue ainda, se você caiu aqui nesse vídeo por acaso, não deixe de seguir o canal. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau!